Olá, sejam muito bem-vindos. Se alguma vez houve confusão com as palavrinhas a, an e the em inglês, saibam que isso é super comum. É um verdadeiro quebra-cabeças para muita gente. Mas hoje vamos desvendar todos os segredos para usar os artigos em inglês com total confiança. Vamos a isso. Ok, vamos diretos ao assunto. Olhem para esta frase. I have car. Sou um bocadinho estranho, não é verdade? Parece que falta ali qualquer coisa, uma palavra pequenina, mas que faz toda a diferença. Então, o que será que está a faltar? Pois é, são estas pequenas palavras, os artigos, que mudam completamente o sentido da frase. A nossa missão aqui vai ser encontrar as chaves para resolver este mistério de uma vez por todas. E a nossa primeira chave para este mistério são os artigos indefinidos a e an. Usamos-los sempre que estamos a falar de algo de uma forma geral, não específica. Ok, a regra de ouro é esta. Usamos a ou an para uma única coisa que seja contável e que seja geral ou que estejamos a mencionar pela primeira vez. Mas atenção a um pormenor crucial. A escolha entre a e an não tem a ver com a letra, mas sim com o som da palavra seguinte. A antes de um som de consoante, como em a car, e an antes de um som de vogal, como em an apple. Este detalhe é mesmo muito importante. Vamos ver como é que isto funciona na prática, porque estes artigos são bem mais versáteis do que parecem. Por exemplo, usamos para introduzir algo novo. I saw an old woman with a dog é a primeira vez que falamos deles. Para descrever uma profissão, Paula is a teacher, ou quando significa simplesmente Can I have an orange? Também para falar de frequências. I work 6 hours a day. E por fim, em exclamações cheias de entusiasmo, como What a fantastic idea! Certo, a parte do geral já está. Agora vamos pegar na nossa segunda chave, que é bem mais poderosa, o artigo definido the. E aqui o jogo muda completamente. Passamos para o mundo do específico. E este slide ilustra a diferença na perfeição. Primeiro, dizemos I saw a dog. Um cão qualquer, um entre muitos. Mas logo a seguir, para nos referirmos àquele cão específico, que já foi mencionado, dizemos I want to take the dog. Agora já se sabe de que cão estamos a falar. É esta a passagem do geral para o específico. Portanto, o ponto central é mesmo este. The é usado para uma pessoa ou uma coisa específica que toda a gente na conversa já sabe qual é. A palavra-chave aqui é conhecimento partilhado. Vejam só este outro exemplo, para isto ficar bem claro. Podemos dizer I sat on a chair, ou seja, sentei-me numa cadeira qualquer. Mas, se adicionarmos um detalhe como in the corner, essa cadeira deixa de ser uma qualquer. Torna-se única e específica. E aí temos de usar the chair in the corner. Os detalhes definem o objeto. E depois, claro, o the tem umas utilizações especiais onde é praticamente obrigatório. Usámo-lo para coisas que são únicas no mundo. The moon, the internet, the sky. Para lugares comuns numa cidade como the cinema ou the bank, porque geralmente sabemos a que sítio nos referimos. Com superlativos, para destacar o único que está no topo, the best restaurant, e também para certos nomes geográficos, como oceanos, rios e aqueles países que são plurais ou que têm palavras como kingdom or states, como por exemplo the USA. Em todos estes casos, não há qualquer dúvida sobre do que estamos a falar. E agora, chegamos à parte talvez mais curiosa. A nossa terceira chave não é bem uma chave, é mais uma passagem secreta, a arte de não usar artigo nenhum. Pois é, às vezes, a ausência de um artigo é que é a resposta certa. Reparem bem nesta frase. Love and health are more important than money. Amor, saúde, dinheiro, estamos a falar de conceitos abstratos, de ideias em geral. Em inglês, quando falamos de coisas incontáveis ou de ideias de uma forma geral, não usamos artigo. Simples assim. E isto leva-nos de volta àquela ideia de geral versus específico. Podemos dizer I love music, falando da música como um conceito. Mas, se estivermos a falar da música específica que tocou numa festa, aí sim o the entra em ação. I loved the music at the party. A lógica mantém-se mesmo para coisas incontáveis. Ok, e esta é uma distinção super importante, por isso, muita atenção. Para lugares como hospital, escola ou prisão, a regra muda com a intenção. Se falamos do propósito geral do lugar, estar hospitalizado, a aprender, estar preso, não usamos artigo. Maria is in hospital. Mas, se nos referimos ao edifício físico, ao prédio, aí usamos the. I went to the hospital to visit Maria. A intenção muda tudo. E para completarmos o quadro, há só mais algumas situações comuns onde o artigo desaparece. Por exemplo, com refeições, dinner is served at 8.
com anos, meses e dias, com combinações de nome mais número, como Go to page 86, e, muito importante, com a maioria dos países e cidades, como Espanha ou Cairo. Com estas últimas peças, o nosso quebra-cabeças fica quase resolvido. Muito bem. Já juntamos todas as chaves. Agora vamos combiná-las numa única chave mestra. Um guia prático para tomar a decisão certa. Sempre. E aqui está ela, uma checklist mental super simples de 4 passos, para usar sempre que surgir uma dúvida. Primeiro, perguntar: é algo geral ou específico? Segundo, é a primeira vez que se fala disto na conversa? Terceiro, este nome é contável ou incontável? E por fim, o quarto passo, encaixa-se em alguma daquelas regras especiais que vimos, como um sítio único ou o nome de um país? Seguindo estes passos, é possível analisar qualquer frase e escolher o artigo correto com muito mais confiança. E agora, para terminar, um pequeno desafio para aplicar tudo o que vimos. Conseguem resolver este enigma? We are going to fly from USA to Cairo. Pensem bem nas regras sobre países e cidades que acabámos de ver. O que é que se aplica aqui? A resposta, agora, está ao nosso alcance.